Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Que festa maravilhosa. Eu estive aqui desde ontem na formatura. Tem algum graduado aqui do Rema? Glória a Deus. Foi uma festa linda. Eu sei que vocês já começaram desde quinta-feira. Mas o que eu gosto das festas com Deus é que normalmente quando Jesus está na festa, o melhor vinho fica para o final. Então, se já começou bem, pode ter certeza que vai ficar melhor a cada dia. Eu não vou me apresentar muito, porque eu acredito que todo mundo aqui já me conhece. Eu posso dizer que aqui eu me sinto não apenas mais um preletor convidado para um evento, mas de fato eu faço parte dessa história também. Foi aqui que eu cresci, e eu não falo apenas crescer de tamanho, mas crescer espiritualmente. Foi aqui que eu aprendi sobre o meu chamado, foi aqui que eu pude desenvolver os meus dons, os meus talentos, e eu tenho certeza que você está num excelente lugar para poder desenvolver também o teu propósito. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 8, eu quero ser bem direto àquilo que Deus colocou ao meu coração. Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22, deixa eu só falar rapidamente enquanto você encontra essa passagem, o que eu falo por onde eu passo. Se você quer se conectar mais conosco, ouvir mais mensagens, você pode visitar edilsondelira.com, e se você quiser aprender mais sobre liderança, você pode se associar à plataforma Maximize nesse mesmo site. A partir da primeira semana de janeiro, no nosso canal no YouTube, nós vamos lançar uma série Maximize na leitura, e todas as quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, nós vamos lançar um vídeo que vai ser um resumo de um livro sobre liderança. Então, se você quer crescer como líder em qualquer área, você pode acompanhar esse devocional conosco, e ao longo de um ano, você vai ter estudado 52 livros sobre liderança. Se você estudar 52 livros sobre liderança em um ano, e a sua liderança não melhorar, é porque você realmente não é um líder. Mas eu tenho certeza que não é isso que vai acontecer com você. Então eu quero te convidar, já que é gratuito, entra lá no nosso canal no YouTube e acompanha essa série. Agora, se você abriu em Marcos, no capítulo 8, e versículo 22, você possa ler essa passagem comigo. E essa passagem, para mim, é particularmente interessante, porque, diferente de outras, ela só se encontra no livro de Marcos. Essa é uma passagem que não se encontra em Mateus, não se encontra em João, não se encontra em Lucas, e ela fala sobre um cego, o cego de Betsaida. Quem é que sabe o nome desse cego na Bíblia? Vamos ver se você é bom de Bíblia. Quem é que lembra o nome dele? Ninguém lembra o nome dele, porque o nome dele não está na Bíblia. A gente só conhece ele como o cego de Betsaida. Às vezes nós vemos algumas pessoas na Bíblia que passam tanto tempo com um problema, que aquele problema passa a engolir a sua identidade. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com a história da mulher do fluxo de sangue. Ninguém sabe o nome daquela mulher, mas ela ficou conhecida como a mulher do fluxo. Às vezes a gente fica tanto tempo com um problema que a gente passa a ser conhecido por ele. Mas o interessante é que não importa quanto tempo você tenha passado com o problema, para aquela mulher do fluxo foram 12 anos, para este cego nós não sabemos quanto tempo foi. Um problema de 12 anos não precisa necessariamente de mais 12 para poder ser solucionado. Um encontro com o Senhor Jesus é suficiente para mudar completamente a história. E aqui nós vemos a história desse cego de Betsaida. Eu quero ler com você a partir do versículo 22 de Marcos, capítulo 8. A Bíblia diz o seguinte: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Diga comigo, para fora do povoado. Você vai entender por que eu estou falando isso. Depois de cuspir os olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou:
você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem como árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu quero que você pense um pouquinho nessa história, presta bem atenção no que eu vou mostrar aqui, porque as pessoas levaram aquele cego até Jesus. Eu acho interessante como os evangelhos contam quantos cegos Jesus curou. Jesus, ele curou muitos tipos de doenças, mas a doença que mais Jesus curou foi a cegueira. Pelo menos é assim que se tem nos registros. Porque se tem alguma coisa que incomodava Jesus, era alguém que não podia ver. Era alguém que não tinha visão. E aqui nós temos mais um exemplo de um cego, e temos pessoas que trouxeram aquele cego até Jesus e imploraram que Jesus pudesse tocar nele. Eles sabiam que se Jesus tocasse naquele cego, ele poderia ficar curado. Mas eu acho curioso, e eu não sei se você vai achar também, que Jesus não fez exatamente o que aquele povo pediu. E às vezes a gente pede algumas coisas a Deus e não temos exatamente o que a gente está pedindo. Não é que Deus não queira te dar, é que às vezes Deus não vai dar o que você pediu, mas vai dar o que é necessário para conseguir o que você está pedindo. Como assim? Às vezes eu estou dizendo, para dar um exemplo bem simples: Senhor, cadê o meu bolo? Eu estou pedindo um bolo, e o Senhor me deu trigo, ovos e uma batedeira. O que é que eu faço com isso? Às vezes Deus vai dar o que você precisa, mas não na forma que você gostaria. Ele vai dar na forma bruta, e você vai precisar trabalhar aquilo, você vai precisar desenvolver aquilo. Deus deu o reino a Davi, mas ele não deu um trono para Davi se sentar, ele deu um gigante para Davi vencer. E depois ele deu a Davi homens endividados, amargurados, sem esperança, para que Davi pudesse se fazer chefe sobre eles e se tornar um líder daquele povo. Veja qual foi o processo de liderança. Deus, ele não vai nos dar as coisas completamente prontas, mas ele vai nos dar a oportunidade de passar por um processo. E aqui as pessoas disseram: Jesus, toca nele para que ele possa ficar curado. Só que Jesus não orou por aquele homem naquele lugar. Jesus, a Bíblia diz, tomou aquele homem pela mão e tirou ele do povoado, tirou ele da aldeia. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, o tema seria: saia da aldeia. E eu não estou falando aqui apenas de um lugar geográfico, mas se você parar para pensar comigo, por que Jesus tirou aquele homem daquele lugar? Parece que de alguma forma a cegueira do homem tinha a ver com o ambiente onde ele estava. E Jesus, entendendo esse processo, removeu o homem daquela aldeia. Em outras palavras, às vezes você está pedindo a Deus para ver a solução de algo, você está pedindo a Deus para que Ele possa abrir os teus olhos, mas o que você precisa não é de olhos abertos, o que você precisa é de um novo ambiente. Porque alguns ambientes falam mais sobre o teu passado do que sobre o teu futuro. Deixa eu dizer de novo para você entender melhor. Quando eu falo de ambientes, eu não estou falando apenas da geografia, eu não estou falando de uma cidade, mas quando eu falo da aldeia, quando eu falo da vila, que às vezes a gente insiste em ficar, essa vila muitas vezes é um comportamento, essa vila muitas vezes é uma mentalidade. Eu sempre fiz desse jeito, porque a minha família sempre fez desse jeito, porque eu sempre li que era feito desse jeito. E o Senhor está dizendo hoje para você: chegou o dia de você sair da aldeia.
Chegou o dia de você sair do povoado, porque um novo ambiente vai fazer você ver as coisas de uma forma diferente. Às vezes, sair da aldeia tem a ver com certas convivências. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que despertam em você o seu pior. Tem algumas pessoas que prendem você ao seu passado. De fato, a Bíblia diz que as nossas associações vão determinar as nossas assimilações. Em outras palavras, Coríntios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios diz que o que anda com o sábio vai se tornar cada vez mais sábio. Em outras palavras, se eu pegar o teu telefone e olhar os teus 5 contatos mais frequentes no WhatsApp, eu posso dizer onde você vai chegar nos próximos anos na sua vida. Porque você é um resultado das pessoas com quem você convive. De alguma forma, Jesus entendia que a cegueira daquele homem não tinha a ver somente com os olhos. Tinha a ver com o lugar. Tinha a ver com o ambiente. E ele precisava sair daquele povoado, sair daquele caminho de tradição. Agora, eu quero que você imagine comigo aquele cego sendo conduzido por Jesus para fora da aldeia. Não era um processo confortável. Não era um processo fácil. Como a gente vive numa era de experiências, eu queria que você pudesse fazer essa experiência comigo agora. Eu queria que você pudesse se imaginar no lugar daquele cego. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos onde você está. Você até que assiste eventualmente no YouTube. Imagina que você é esse cego. E de repente Jesus, ele está diante de você. Você não vê, obviamente, mas você sabe que é Jesus. Os seus amigos já disseram isso. E eles estão pedindo para que Jesus coloque as mãos sobre você, para que você fique curado. Só que ele não coloca as mãos na sua cabeça. Fecha os olhos e imagina comigo que agora Jesus pega você pela mão. E ele começa a arrastar você para um lugar que você não está acostumado. Para um lugar que você não conhece. Você está desconfortável, é como você ser alguém que não tem vista e está sendo conduzido por uma outra pessoa. Você tem medo de tropeçar, você tem medo de ir rápido demais. E de repente, Jesus para, você não sabe onde ele está, você não sabe onde você está, mas você tem uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Você tem uma expectativa de que algo grande vai acontecer. E aí você fica esperando que talvez Jesus diga alguma palavra de revelação, e com essa palavra a sua vista seja restaurada. Você fica esperando que ele faça algo extraordinário, mas de repente você, com os olhos fechados, escuta um som mais ou menos assim. Porque é o que a Bíblia diz que ele fez. Ele cuspiu, e o cego só ouviu uma cuspida. E de repente, ainda com os olhos fechados, aquilo que você mais temia te acontece. E aquela mãozinha gelada e molhada começa a tocar nos seus olhos. E aí Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? E se aquele cego fosse irônico, ele ia dizer: antes eu era cego, e agora eu sou cego e cuspido. Porque o processo de tirar você da aldeia, muitas vezes vai te deixar numa fase onde você ainda está desconfortável. Pode abrir os olhos, depois dessa experiência maravilhosa que você teve. E muitas vezes, quando um cego é tirado de um lugar, ele fica incomodado. Eu não sei se você conhece algum cego, mas presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Normalmente, os cegos não costumam mudar de endereço. Os cegos não costumam mudar as coisas de lugar. O cego na sua casa não gosta de mudar a posição dos seus móveis. Por quê? Porque se eu sou cego, eu preciso entender que desse palco para essas cadeiras eu tenho 1, 2, 3, 4 passos. E dessa cadeira para essa outra eu tenho 1, 2 passos. Dessa cadeira para a parede eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Em outras palavras, quando eu não tenho visão, eu preciso confiar na tradição.
Em outras palavras, quando eu não enxergo, eu preciso confiar naquilo que eu já fiz antes. Mas Deus não está chamando você para viver uma vida de repetição da história. Você faz parte dessa história, mas ainda você que chegou hoje, eu tenho uma outra pergunta para você. Você faz parte desse futuro? Porque às vezes vivemos com muita saudade do passado, vivemos com muito apego às glórias do passado, ou presos aos traumas do passado, mas sabe, o diabo, ele usa o nosso passado para paralisar o nosso presente. Deus usa o nosso futuro para acelerar o nosso presente. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, e a mensagem é: saia dessa aldeia. Você já ficou muito tempo nesse lugar, você já ficou muito tempo nesse nível de resultado. Deus quer trazer você para um outro nível de resultado. Deus quer trazer você para uma outra posição nele. Agora, mais uma vez, sair do lugar onde você está confortável não é bom para a nossa alma, não é bom para o nosso corpo. Aquele cego estava extremamente desconfortável, porque agora ele não sabia mais quantos passos eram para a sua casa, quantos passos eram para o seu tanque. Ele precisava agora destreinar os seus pés, confiar menos na tradição e confiar mais naquilo que ele passaria a enxergar. Ele estava desconfortável, e ele estava agora lidando com um ambiente que ele não sabia. E se eu puder dar um outro tema para a mensagem de hoje, o tema seria a arte de não saber. E por que isso? Porque, na verdade, nós vamos aprender hoje que o nosso maior problema não é aquilo que a gente não sabe. O nosso maior problema é aquilo que a gente sabe. Eu vou dizer de novo para você. O maior problema na sua vida, em qualquer área, é achar que já sabe sobre essa área. O maior problema daquele cego é que ele já estava tão acostumado com aquela vila, ele já estava tão acostumado em ser chamado do cego de Betsaida pelos seus amigos, e não fazia mais diferença para ele. Ele já estava tão acostumado a saber quantos passos se dava para casa, e quantos passos se dava para o mercado, e quantos passos se dava para o tanque, e quantos passos se dava para cada posição na vila, que ele não estava interessado em descobrir coisas novas, em fazer algo diferente. Seu maior problema não é o que você não sabe, seu maior problema é o que você sabe. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Sabe qual é o maior problema de algumas pessoas aqui? É que elas acham que sabem como o culto vai acabar. E aí você diz: mas eu já vim para tantos cultos, e eu já sei que se o pastor começou a pregar nesse versículo, ele depois vai falar isso, e depois vai acontecer isso. Eu já sei como o culto vai acabar, e eu vou voltar do mesmo jeito. E eu digo: vai mesmo. Mas quando você abraça a arte de não saber, e você diz: eu simplesmente não sei o que Deus pode fazer essa noite na minha vida. Você está aberto para o novo, você está aberto para o sobrenatural. Algumas pessoas dizem para mim: pastor, mas eu não estou mais conseguindo ler a Bíblia, eu já li tanto. E eu disse: o problema é que você acha que sabe. E aí você começa a ler e diz: eu já sei onde esse versículo termina, eu já sei para onde essa passagem vai. E quando você diz eu sei, deixa eu te dizer isso de uma forma bem devagar para você entender. O que você sabe acaba impedindo você de ter acesso ao que você precisa saber. Eu já sei, e Deus diz: tudo bem. E Ele fecha a sua janela de entendimento, e você fica limitado àquilo que você já sabia antes de começar a leitura. Mas quando você abre a sua Bíblia dizendo: a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Eu já li essa passagem 10 vezes, eu já li essa passagem 100 vezes, mas Senhor, Tua palavra é inesgotável, e eu vou aprender algo novo nesse momento. Quando você ouve uma mensagem e você diz: eu já ouvi sobre essa passagem, eu já assisti um culto em que alguém pregou sobre isso, mas Deus vai me trazer algo novo. Você começa a sair do seu povoado. Sabe qual é o seu problema? É que você acha que sabe o que Deus pode fazer com você. Eu já sei
o que Deus pode fazer. Eu já entendi os 9 dons do Espírito, eu já entendi as manifestações de Deus, eu já sei como um milagre funciona, mas deixa eu te afirmar algo aqui: se você acha que sabe tudo sobre Deus, não é Ele mais quem é o teu Deus, é você quem é o Deus dele. Deus quer fazer algumas coisas com você, que você vai ficar na dúvida de onde é que você encaixa esse milagre. Como é que eu explico isso para as outras pessoas? Dentro de que manifestação do Espírito Santo isso aqui aconteceu? Que categoria de milagre é essa? Porque milagre não é para você estudar, milagre é para você experimentar. Sabe, eu aprendi que existem 2 grupos de pessoas que estudam os céus: os astrônomos e os astronautas. E sabe qual é a diferença desses dois? Os astrônomos olham para os céus e começam a estudar as estrelas, os planetas. Eles começam a estudar a lua e estudam a órbita dela e dizem: olha que interessante, olha que coisa bela é a natureza, vamos escrever sobre isso, vamos publicar um artigo sobre isso, vamos fazer uma palestra sobre isso. Mas os astronautas olham para o mesmo céu que os astrônomos estão estudando e eles dizem: eu vou lá, eu vou pisar naquela lua, eu vou andar naquele lugar que outros só estão admirando. Você pode ficar aqui para ser apenas um teólogo, para ser apenas um estudioso de milagres, ou você pode dizer: eu quero viver esses mesmos milagres, porque eu não estou servindo ao grande eu era, eu estou servindo ao grande eu sou. Deus continua fazendo coisas grandes nos dias de hoje, e Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer tirar você do povoado. Ele está dizendo para você: eu quero arrancar você, não importa quantos anos você passou aí, desse lugar de improdutividade, desse lugar de falta de resultados. Pare de querer espiritualizar os seus defeitos e dizer que você já entende tudo que Deus pode fazer. Você está dizendo: eu sou uma pessoa muito cautelosa, e aí Deus diz: não, você é medroso. Ou às vezes você diz: eu sou uma pessoa muito ousada, e Deus está dizendo: não, você é negligente. Eu quero que você fique disposto a entrar no desconhecido. Eu não estou só ensinando para você, você não veio assistir uma palestra, você está ouvindo algo inspirado da parte de Deus. Você vai ser levado para lugares novos nesse tempo. Se você quer experimentar crescimento, o teu crescimento está fora da tua zona de conforto. O teu crescimento está fora do ambiente conhecido. Vamos lembrar de Abraão. Deus falou a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Para onde? Para uma terra que eu te... Em outras palavras, eu não vou mostrar para você agora, mas você tem que sair de onde você está hoje. Senhor, eu vou para onde? Eu ainda vou te mostrar, mas você tem que estar disponível a sair da sua aldeia. E você vai sair não porque você confia no lugar que eu te mostro, você vai sair porque você confia na pessoa que está te chamando. Imagina Abraão saindo e as pessoas perguntando: para onde você está indo, Abraão? E ele dizendo: eu ainda não sei. Sabe que algumas pessoas precisam se acostumar a não se sentir condenadas em dizer: eu não sei. Não saber algumas coisas não é pecado. A tua solução nem sempre vai ser um argumento. A tua solução é uma pessoa. A pergunta não é saber como você vai pescar quando o mar não está para peixe. A pergunta é: quem está comigo no barco? E se essa pessoa for Jesus, e se foi Jesus quem disse: lança a rede do lado direito do barco, a pesca maravilhosa vai acontecer. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você hoje, mas Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para pregar. Pedro era um pescador, então Pedro sabia de pesca, e o problema era justamente que ele sabia. E aí depois que a pregação acaba, Jesus diz: Pedro, agora vamos para o mar alto e vamos pescar. E aí Jesus diz: mestre, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Se eu fosse traduzir esse versículo para a linguagem de hoje, é como se Pedro estivesse dizendo mais ou menos assim: Jesus,
de pregação o senhor entende. Mas de pesca quem entende sou eu. A gente pesca normalmente à noite, porque os peixes não têm as pálpebras que a gente tem, então durante o dia a luz penetra na água e eles vão para o mais fundo, e a gente pesca de rede, a nossa rede não vai para o fundo. A gente pesca no raso, porque os nossos barcos não são feitos para ficar muito tempo em águas profundas, e é mais seguro estar no raso. E o Senhor está pedindo para a gente ir pescar na hora errada, no lugar errado e do jeito errado. Eu prefiro fazer como eu sempre fiz. Eu prefiro fazer na minha aldeia. E tem gente que ainda está pensando aqui, pastor, eu prefiro fechar os meus olhos e dizer 1, 2, 3, 4. Porque papai me ensinou assim, mamãe me ensinou assim, meu avô fazia assim, e eu sempre ouvi na igreja, eu sempre ouvi no jornal que eu deveria fazer desse jeito. Mas sabe, Pedro não deixou aquilo que ele sabia impedir ele de ter acesso ao que ele precisava saber. Ele disse, eu posso até entender alguma coisa, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Fique pronto para experimentar resultados novos. Fique pronto para alcançar níveis diferentes, mas esses níveis estão num lugar que você ainda não conhece. Eu lembro de uma história que o irmão Reagan conta de uma família muito simples, que em toda ceia de Natal, e estamos próximos do Natal, eles faziam uma festa com um chester com um peru cortado pela metade. E um dia a filhinha perguntou à mãe, mãe, por que a gente faz o Natal com o peru pela metade? Por que a gente nunca come inteiro? E a mãe disse, minha filha, você tem que respeitar as tradições da sua família. Sua vovó sempre fazia o peru pela metade. E a gente ama tanto a sua vovó, que a gente vai respeitar essa tradição. Mas aquela pergunta, aquela resposta não satisfez a criança. E aí ela foi perguntar à sua avó. E ela disse, vovó, por que é que a gente sempre faz o peru pela metade no Natal? E a vovó disse, minha netinha, é porque a minha mãe sempre fazia o peru pela metade. E aí a gente seguiu a tradição da família. E finalmente a bisavó dela estava viva. E ela perguntou, por que é que a gente fazia o peru pela metade? E ela disse, olha, é porque a gente era tão pobrezinho. E a gente tinha um forninho tão pequenininho, que não cabia o peru inteiro. Então a gente tinha que cortar o peru pela metade. Colocar metade dentro do forno, mas graças a Deus vocês não têm mais que fazer isso. E às vezes nós estamos presos a tradições, porque alguém disse que tinha que ser feito desse jeito. Você vai estar entrando em coisas que seus pais não fizeram. Você vai estar entrando em coisas que pessoas do seu bairro nunca fizeram. Você vai estar entrando em coisas que pessoas na faculdade, no colégio que você estudou nunca fizeram. E quando as pessoas olharem para você e perguntarem, ei, você está querendo esquecer as suas origens? Você está querendo esquecer de onde você veio? Você vai dizer, exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Não me entenda errado, nós honramos, nós amamos as nossas origens. O seu passado pode até ser uma justificativa para te explicar o porquê de você estar aqui hoje, o porquê de você estar nessa posição hoje, mas ele nunca pode ser uma desculpa para você permanecer nesse lugar. Deus quer arrancar você para níveis maiores. Aleluia. Eu lembro de uma passagem no Evangelho de João, onde Jesus curou um outro cego. E eu gosto de ver como Jesus cura cada cego na Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus está passando com os discípulos e depois ele encontra um cego de nascença. E os discípulos fazem, na minha opinião, uma das perguntas mais estúpidas que eles poderiam fazer a Jesus. E a pergunta foi, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para ele nascer cego? E por que essa pergunta é tão tola? Como aquele homem poderia pecar para nascer cego? Ele ia pecar na barriga da mãe? Ele deu um chute mais forte dentro da barriga da mãe? E aí Deus castigou ele com cegueira? Mas o mais importante não é quão curiosa foi essa pergunta. É que eles estavam perguntando a coisa errada.
E às vezes a gente está gastando o nosso tempo querendo entender a coisa errada, querendo entender a coisa que não vai mudar a nossa vida. Porque imagina se Jesus dissesse para os discípulos: não foi ele quem pecou, foram os pais, e ele herdou uma maldição, coisa que sabemos que não existe. Eu pergunto, ele ia ser curado? Não. Ele continuaria cego, mas agora seria um cego informado. Se Jesus dissesse para os discípulos: foi ele quem pecou na barriga da mãe, e aí nasceu cego, mudaria alguma coisa para aquele cego? Não. Às vezes a gente está no meio de um problema, a gente está no meio de uma crise, e a gente está gastando a maior parte do nosso tempo tentando entender o nosso passado, ao invés de investir o nosso tempo para descobrir o nosso futuro. Não importa mais o que aconteceu com você. Pastor, mas você não sabe o trauma que eu passei. E às vezes eu vou aconselhar alguém 40 anos. E eu pergunto: por que você está desse jeito? Pastor, olha, eu vou começar dizendo que você não sabe como foi a minha criação. Você não sabe o que meu tio fez comigo quando eu tinha 5 anos de idade. Até quando você vai usar isso como uma desculpa? Até quando você vai deixar isso paralisar você? Ah, mas é porque as pessoas nunca acreditaram em mim. Chegou a hora de você sair dessa aldeia. Chegou a hora de você entrar num ambiente onde você vai fazer coisas novas. E você vai fazer coisas tão novas que vai perguntar para alguns: ei, onde é que eu leio sobre isso? E as pessoas vão dizer: não, não tem onde ler sobre isso, porque não existe livro sobre uma coisa que nunca foi feita. Deus não quer você seguindo rastros de alguém. Deus quer você abrindo trilhas, caminhos novos, coisas novas sobre a sua vida. Você pega isso pelo Espírito, se você quiser. Imagina as pessoas mais uma vez falando sobre Abraão. Saiu da sua terra, da sua parentela, do lugar que ele conhecia. Por quê? Porque o seu crescimento está além da sua zona de conforto, do lugar onde você está habituado. Deus estava arrancando Abraão daquela vila, assim como Jesus pegou aquele cego de Betsaida pela mão. Eu vejo o próprio Senhor pegando você pela mão nesses dias e dizendo: ei, vem cá, eu quero te levar para um lugar novo, eu quero te levar para uma posição diferente. Eu quero você experimentando coisas novas, porque o seu problema é que você acha que sabe demais. Quando a gente acha que sabe demais, a gente mata a criatividade, a gente mata o desejo de aprender. Sabe qual era o problema dos soldados de Saul? Eles não enfrentaram Golias, porque eles sabiam que não tinha como vencer. Eu sei que não tem como vencer aquele gigante. E as pessoas costumam dizer que uma oportunidade não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas na história de Davi e Golias, aquela oportunidade caiu pelo menos 40 vezes no mesmo lugar. Porque durante 40 dias Golias apareceu perguntando: tem alguém que ousa me desafiar? E todo mundo ficava se perguntando: quem é o louco que vai ousar desafiar esse gigante? Enquanto Davi não sabia que não podia, e perguntou: quem é esse louco que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Sabe, eu vi que na década de 70, estudando sobre aviação, as pessoas que desenvolviam a teoria de aviação, teoria de voo, chegaram a uma conclusão. Os cientistas chegaram a uma conclusão sobre as abelhas. E eles disseram o seguinte: é impossível que uma abelha voe. Pela ciência é impossível. Porque ela é gordinha demais, tem asas pequenininhas demais, e gasta muita energia para bater essas asas. Não tem como uma abelha voar. Só que a abelha não sabe disso. Aí ela continua voando. Tem coisas que você simplesmente precisa não saber. Uma vez eu aconselhei um casal, e o marido estava lá, era um grande empresário, e ele de uma forma muito grossa estava dizendo: olha pastor, essa esposa, ela não emagrece, ela não perde peso de jeito nenhum, eu já fiz e tudo, eu sei que ela não muda. E eu disse: vou te dar um conselho, morra. E se você morrer, eu tenho certeza que em poucos meses ela vai emagrecer, e ela vai desfrutar do seu dinheiro com outra pessoa. Quem aqui quer um aconselhamento comigo ainda?
O problema é que você acha que já conhece tudo sobre o seu marido. Você acha que já conhece tudo sobre a sua esposa. E aí você não tenta mais agradar ele. O problema de muitos empresários é que eles acham que já sabem tudo sobre o seu negócio. O problema da Kodak é que ela achava que sabia tudo sobre revelar filmes. Mas aí vieram as máquinas digitais e acabaram com tudo. O problema das locadoras é que elas achavam que sabiam tudo sobre filmes. E aí veio a Netflix e acabou com tudo. Ei, eu não sei se você está entendendo, Deus tem algo novo para você. Sabe o que eu gosto? É que aquele cego que a gente falou, não o cego de Betsaida, mas o cego de João no capítulo 8, depois de ser curado por Jesus, porque Jesus Olá, disse, queridos. nem ele nem seus pais, mas isso aqui aconteceu. Isso aqui o quê? A cegueira? Não. Isso aqui, o fato de a gente estar aqui agora. Isso aqui aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Aquele homem passa a ver, e aí os fariseus começam a questionar ele. Os astrônomos e milagres, os estudiosos, chamam aquele homem e dizem, vem cá, quem curou você? E aí ele diz, um tal de Jesus. E aí eles dizem, como assim? Mas esse Jesus estão dizendo que ele é o Messias. O Messias pode curar no sábado? E lá estavam eles com as minúcias teológicas. E eu gosto da resposta daquele homem, que não era mais cego. Ele diz assim, olha, se o Messias pode curar no sábado ou não, vocês que são doutores da lei, que se entendam. Eu só sei dizer de uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. Você não precisa explicar seu milagre para todo mundo. As pessoas vão ficar perguntando como é que isso aconteceu. Mas me explica aqui teologicamente, Deus pode prosperar desse jeito? Mas me explica aqui, Deus pode promover você nessa velocidade assim? Mas me explica aqui, Deus pode te dar esse tipo de favor nessa área? E você vai dizer, olha, vai estudando. Eu só sei de uma coisa, eu não tinha e agora eu tenho. Eu não era e agora eu sou. Aleluia. O Senhor está pegando você pela mão nesses dias. Ele está te dizendo, você já ficou muito tempo nesse povoado. Você já ficou muito tempo nessa aldeia. Nós já ficamos muito tempo nesse lugar. Nós já ficamos muito tempo nessa posição. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você entende, meu irmão, mas eu não estou falando somente uma palestra para você. Talvez você esteja dizendo, eu já sei disso, eu já conheço essa pessoa, eu já entendo essa situação. Deus está levando você para ambientes novos. Aleluia. Deus está trazendo você para um ambiente onde você vai aprender coisas que você nunca fez. Aleluia, de um jeito que você nunca imaginou que poderia ser feito. Porque a Bíblia diz coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que jamais penetraram no coração de homem algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu tenho uma sugestão para você, nesses dias, não importa qual é a tua idade, não importa quanto tempo você está nessa igreja, não importa quanta experiência você tem, não importa qual é o nível do seu diploma, simplesmente diz, Senhor, eu não sei. Eu ainda não sei para onde o Senhor vai me levar, mas eu sei de uma coisa, eu estou segurando a tua mão, e eu vou para onde o Senhor quiser. Se as pessoas perguntassem para Abraão, para onde você está indo? Ele ia dizer, olha, eu ainda não sei onde eu vou chegar, mas uma coisa eu sei, sabe aquele lugar onde eu estava? Eu nunca mais volto para lá. Sabe aquela fase em que eu estava? Eu nunca mais volto para ela. Talvez você já tenha ficado muito tempo nessa depressão, e o Senhor está dizendo, eu quero tirar você dessa aldeia. Talvez você já tenha ficado muito tempo nessa crise, dizendo, eu sei como é. E Deus está dizendo, eu vou pegar você pela mão hoje. E Ele quer te dar a mesma instrução que Ele deu àquele homem, depois de orar por ele mais uma vez. Porque, pensa comigo, aquele homem poderia, por vergonha talvez, por comodismo, depois que Jesus orou por ele, ele passou a ver como árvores.
poderia dizer: tá bom, Jesus, já tá bom. Sabe como aquelas pessoas que às vezes vêm receber uma oração por cura, você percebe que melhora alguma coisa, mas aí o pregador pergunta: e aí, está curado? Sim, estou, está tudo certo. Não quero criar nenhum tipo de constrangimento, não quero mexer, mas ele diz: não está bom ainda não. Aleluia. Eu não sei, meu irmão, se é com você que eu estou falando, mas tem pessoas nesse lugar que já começaram a sair da aldeia. Você ainda não está vendo tudo claramente, mas você entende que você está entrando numa nova fase da sua vida. Pastor, ainda não consigo ver tudo, eu estou vendo as coisas como árvores, mas eu já sei que um processo diferente começou na minha vida. Aleluia. E o Senhor vai restaurar a sua visão por completo. Depois que aquele processo acontece, Jesus olha para aquele homem e dá talvez a instrução mais difícil de todas. Ele diz: não volte para o povoado. Você já parou para pensar a dureza dessa instrução? Não volte para a aldeia. Aquele homem poderia dizer: mas meus amigos estão naquela aldeia, a minha casa está naquela aldeia, a minha história está naquela aldeia. E se eu magoar essas pessoas? Mas Deus está dizendo: e se você não magoar essas pessoas e magoar o seu destino? Aleluia. Deus está levando você para um novo destino esses dias. O lugar mais perigoso de se viver não é o deserto. O lugar mais perigoso de se viver não é uma região com muito crime. O lugar mais perigoso de se viver é o passado. E Deus está arrancando pessoas do passado nesses dias. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento. Pelo Espírito, o próprio Senhor vai estar levando agora. E Ele vai estar te levando para novas posições. Ele vai estar te levando a fazer coisas que você nunca fez.